Por que Jesus veio a este mundo? Bom, eu preciso recordar um pouco do passado. Primeiramente, João capítulo 1 diz que Jesus foi o criador deste mundo. Ele é que fez todas as coisas. Lá no princípio, quem estava criando era o Senhor Jesus. Ele criou tudo. Mas não só criou, ele criou e comunicou aos homens a vontade de Deus. Os homens transgrediram a vontade de Deus. Os homens pecaram e os homens caíram. E Deus novamente vai se comunicar com os homens através de Cristo. E vai revelar-lhes que ele tem um caminho de salvação. E o caminho de salvação é exatamente através de um filho da mulher que nasceria e esmagaria a cabeça da serpente. E então Jesus começa a ser anunciado desde o passado, desde o princípio ele vai sendo anunciado. E as pessoas vão vivendo e esperando e ansiosamente expectando pelo Messias que iria salvar o homem dos seus pecados. Alguém poderia dizer assim: salvar do que mesmo, pastor? Olha, pecado é uma coisa muito feia. Eu não sou um santo, mas eu também não vivo fazendo nada para que eu mereça o inferno. Se você lembrar dos relatos bíblicos a respeito da queda do homem lá no jardim do Éden, você vai se lembrar que o homem caiu porque ele transgrediu um mandamento de Deus, um único mandamento. E esse mandamento era uma lei dietética. Deus disse: não coma isso, e o homem comeu. E este único pecado colocou a vida humana em desgraça. Agora pense bem, se um pecado dietético, alguma coisa que Deus proibiu ao homem para que ele não comesse, gerou todo esse transtorno, compare o pecado de Adão de comer algo que Deus diz para ele não comer, com os pecados que nós cometemos todos os dias, com os pensamentos que passam pela nossa mente, com as palavras que saem da nossa boca. Compare o pecado de Adão com as coisas que nós fazemos, com as coisas que nós fazemos no oculto, com as coisas que nós fazemos publicamente. Compare isso e perceba: será que eu estou salvo? Será que eu posso por mim mesmo alcançar a salvação? A mensagem que nós lemos e cantamos aqui nesta noite diz que não. Diz que foi necessário que o próprio Deus enviasse o seu Filho a este mundo para realizar a obra que nenhum de nós pode fazer, que é a obra da redenção. Ele não só é o Criador, mas Ele também é o Salvador. Ele também é o Redentor. E por que Ele é o Redentor? Permita-me explicar algo que talvez você nunca ouviu. E esses dias no hospital eu falei sobre isso e algumas pessoas falaram: pastor, nunca ouvi esse negócio, isso aí faz sentido. Veja, lá no 3º século, alguém muito inteligente, lendo a Bíblia, observando todos os fatos que a Bíblia relata sobre a nossa redenção, ele fez uma proposição que foi usada na teologia durante muito tempo e é usada até hoje. Ele falou sobre a lei da satisfação. A lei da satisfação propõe o seguinte: que quando você agride uma pessoa que é seu igual, por exemplo, você é um plebeu dentro de uma monarquia, e você agride um outro plebeu, você faz alguma coisa que o aborrece, você só precisa de um amigo de vocês que seja um plebeu também, que vá lá e te represente e resolva o teu problema. Porque a sua dívida nunca é do seu tamanho, a sua ofensa nunca é do seu tamanho, mas a sua ofensa é sempre proporcional ao ofendido por você. Portanto, se você ofender alguém igual a você, você só precisa de alguém que seja igual a essa pessoa para te representar e resolver o problema. Mas se você ofende alguém como um rei, você tem um grande problema nas mãos, porque a sua ofensa não será do seu tamanho, a sua ofensa será do tamanho do rei. É muito fácil de perceber isso quando você vai numa repartição pública. Você chega numa repartição pública, tem uma lei estampada lá e está escrito lá bem assim: desacatar funcionário público no exercício das suas funções é crime. Por quê? Porque ele está representando o Estado. E a ofensa é de qual tamanho? É do seu tamanho? Não, é do tamanho do Estado. E assim também lá nas cortes e nas monarquias, ofender um rei simbolizava adquirir um problema, uma dívida que era do mesmo tamanho de um rei. E ainda assim você poderia conhecer um outro rei que fosse lá e conversasse com aquele rei, te representasse e resolvesse o seu problema. Agora, esta é a lei da satisfação. A lei da satisfação diz: e quando você ofende alguém, a ofensa é do tamanho do ofendido e não do ofensor. E para satisfazer você precisa de alguém do tamanho do ofendido para ir lá te representar e pagar o teu problema, pagar a tua dívida. A questão é que nós cremos que só existe um Deus. E o que acontece então quando você ofende um Deus eterno? O que acontece quando você ofende um Deus infinito? O que acontece quando você ofende um Deus todo-poderoso?
O que acontece quando você ofende um Deus onisciente, onipotente, onipresente? Qual o tamanho da sua ofensa? Quando eu transgrido uma lei de Deus, qual o tamanho da minha ofensa? Qual o tamanho da minha dívida? Será que eu posso pagá-la? Eu que sou finito, eu que sou limitado, eu que sou pequeno, posso pagar uma dívida que é do tamanho do ofendido, que é eterno, que é infinito, que é onipotente? Eu não posso pagar essa dívida. E todos os dias, desde o nosso nascimento, cada pensamento, cada palavra e cada ação nossa, que não está de acordo com as Escrituras, é uma ofensa do tamanho de Deus. Sabe por que Jesus é singularmente majestoso? Porque Ele era o único, e Ele é o único que pode resolver o meu problema com Deus. Por quê? Porque Ele pode me representar legalmente, porque Ele é homem. E Ele pode pagar a dívida, porque Ele também é do tamanho de Deus.